Na nossa sequência, a página 16, nós temos um estudo aí, que esse não chega a ser polêmica, porque quem começou com essa ideia aí fui eu. Quem começou com essa ideia de arrebatamento de Moisés. Pelas tipificações, Jesus foi assunto aos céus. Aquilo tipifica um arrebatamento. Se Moisés, como a Escritura mostra tão clara e detalhadamente, se Moisés tipifica Cristo, a lógica seria que ele também fosse arrebatado. Mas esse pensamento é ousado demais para alguns que andam na carnalidade. Moisés foi arrebatado? É uma coisa muito impactante. Ainda mais que o escritor de Deuteronômio, quando está falando sobre a morte de Moisés, ele diz que Deus o sepultou. Aí mesmo que confunde muito a cabeça das pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade, e isso é lógico, sempre vão ter essa dificuldade, de separar um autor e um escritor da Bíblia. O autor da Bíblia é Deus. E o escritor? Os escritores são muitos. Agora, do que Deus é autor? Deus é autor de toda a Bíblia? Sim. Mas é Deus quem fala em toda a Bíblia? Não. Pelo menos em Mateus capítulo 4, nós vemos o diabo falando. A Bíblia é a palavra de Deus, mas quando eu leio Mateus 4, eu estou vendo a palavra do diabo. Não estou? Estou. Aquele endemoniado gadareno, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos antes do tempo, aquilo não é palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Em que sentido? No sentido em que Deus separou esta palavra para nos dar lições e ensinamentos. E Ele, na sua soberania e transcendentalismo, Ele usa quem Ele quer. Usou Jó, no livro de Jó, usou o diabo e nos deixou lições. Em Mateus 4, lá está o diabo numa situação e Deus usa aquilo, registra nesse livro e nos dá lições. Davi cometeu o erro de contar o censo, Deus usou aquilo, registrou e nos deu lições. Saul transgrediu a sua palavra, Deus usa aquilo, registrou e nos deu lições. Deus estava na vida de Saul com tantas besteiras que ele fez? Não, não estava. Mas a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, nos seus totais registros. A nível de registro, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia só tem coisas certas? Só um inocente, muito inocente, para dizer que a Bíblia só tem coisa certa. Se eu acabei de mencionar várias coisas erradas. Então, uma coisa é registro, outra coisa é fato. Na Bíblia nós vemos o fato inspirado. O que é um fato inspirado? É aquilo que Deus fez. É aquilo que homens fizeram a mandado de Deus. Isto é fato inspirado. Aquilo que foi realizado sob uma direção, uma ordem de Deus. Isto é fato inspirado. O que é o registro inspirado? Aquilo que mesmo Deus não mandou fazer, não fez, não autorizou ninguém, mas foi feito. Mas consta na Bíblia. Não foi um fato inspirado, mas Deus reuniu aquele registro pelo seu Espírito e aquele registro se torna hoje como lição para nós. Então aquele registro foi inspirado, mas o fato não foi inspirado. Dá para entender? Eu posso fazer alguma coisa debaixo de uma direção de Deus. Isto é um fato inspirado. E eu faço alguma coisa sem a direção de Deus,
e alguém registra isso por ordem de Deus. Então, eu fiz sem inspiração, mas o que registrou com a inspiração. Eu cometi um erro sem a inspiração de Deus, mas alguém recebe a direção de Deus para registrar o meu erro. Então, o meu erro não foi inspirado, mas o registro dele foi inspirado. Amém? Sem problema? Então, esse contexto dos fatos e dos registros é que leva muita gente ao parafuso. Por exemplo, Paulo fala muita coisa, ele escreve cartas e mais cartas para um monte de gente. Tudo que Paulo fala vem de Deus? Não, pois se ele próprio está escrevendo coisas e em algumas ele chega ao ponto de mencionar, olha, quanto a isso, não tem o mandamento do Senhor. Ele próprio chega a citar. Aí ele vai e entra com o conselho dele, com a visão dele, mas ele chega a declarar, a afirmar que ele não tem mandamento do Senhor. Está lá escrito. Então, essa questão, muitos se confundem. Lá em Deuteronômio, quando é dito que Moisés foi sepultado por Deus, isso aqui é absurdo. Nunca, de forma alguma, Deus vai sepultar ninguém. Isso está fora dos atributos sacerdotais. Sacerdote não mete a mão em cadáver. Sacerdote não sepulta ninguém. Ah, mas Deus não vai meter a mão, Deus, por mais que tenha. O contexto não é esse. Deus não sepulta ninguém. Morreu, vai ficar ali até que alguém sepulte, mas Deus não vai sepultar. É o contexto do Antigo Testamento. Sacerdote não sepulta ninguém. Moisés não podia sepultar ninguém, o próprio Moisés. Quando morria alguém do povo de Israel, Moisés não podia tocar. Ele não tinha autorização para isso. São contextos que nós vamos caminhando e entendendo. Então aqui, o que nós vemos? O arrebatamento de Moisés. Quando Moisés vai para o monte, que ele já tinha se despedido, já tinha passado o cajado para Josué, ele sobe o monte Sinai, sumiu, acabou Moisés. Ninguém mais viu Moisés. E o povo de Israel procurou Moisés durante alguns meses, ninguém mais achou Moisés. Aí, o final do livro de Deuteronômio, falando da morte de Moisés, logicamente não é Moisés escrevendo, porque está falando da sua própria morte ali. O escritor final de Deuteronômio diz que ninguém achou Moisés, então Deus o sepultou, porque ninguém achou o seu cadáver. Aí os pregadores renomados, estúpidos, altamente instruídos, irmão, Deus sepultou Moisés para que o povo não adorasse o seu corpo. Quer dizer, o camarada parte de uma base ruída, fracassada, e joga mais uma doutrina dentro da igreja. Aí haja, coitado de nós. Coitado de nós, meu irmão. Um abismo chamando outro abismo. Mas quando vamos examinar a Escritura, eu vou pular logo para o final, depois você leia o estudo detalhadamente. Logo lá no final, em Mateus capítulo 17, no chamado Monte da Transfiguração, ali nós vemos que Jesus sobe ao monte com 3 apóstolos. Quem são eles? Pedro, Tiago e João. E Jesus se transfigura e diz que naquele monte, de uma maneira sobrenatural, apareceram Moisés e Elias, que falavam com Jesus a respeito da sua morte que se daria em Jerusalém. Moisés e Elias estão falando com Jesus de algo futuro. Ora, Jesus não sabia? Precisava Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, falar? Sim, Jesus não sabia. Eu digo que ele não sabia. Quem quiser dizer que ele sabia, tudo bem, sabia. Mas para mim ele não sabia. Por quê? A glória em que Moisés e Elias estão, Cristo esteve. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aquela glória da informação do futuro
ele não tinha quando estava aqui na terra. É o que eu penso, é o que eu creio, é no que eu aposto a vida. Outros vão dizer que eu sou louco, não tem problema não. Então, Cristo involuiu. Vamos usar uma palavra talvez não seja muito boa. Ele regrediu. Da divindade ele se tornou humano. Despiu-se da sua glória. Habitou entre nós. E Moisés e Elias? Da cegueira do mundo que nós vivemos, eles herdaram a glória de Deus. Enquanto Cristo se torna homem, Moisés e Elias se tornam pessoas num nível espiritual fora do comum. Então, já que Jesus, vamos usar essa palavra entre aspas, regrediu, e Moisés e Elias evoluíram, então esses agora estão numa posição em que têm mais conhecimento do que esse. Moisés e Elias estão com mais conhecimento do que Cristo. Porque a divindade de Cristo não existiu na terra. Isso provoca tanta gente. Se Cristo na terra fosse divino, meu irmão, eu jamais poderia seguir ao Evangelho. Ah, quem venceu o diabo? Foi o Jesus divino. E eu estou frito então. Não, para mim quem venceu o diabo foi o Jesus homem. Por isso que eu venço também, eu piso na cabeça do diabo. Eu tenho fé como Cristo teve. Eu ando como ele andou na palavra. Se o diabo aparecer na minha frente, eu acabo com ele. Por quê? Porque o Jesus homem venceu. Então eu, homem, venço também. Mas se fosse o Jesus divino que tivesse vencido, a Bíblia diz que a divindade não pode ser tentada pelo mal. Ora, mas o Jesus que esteve na terra foi tentado pelo mal, lá em Mateus 4, no deserto. Então não estávamos diante da divindade. Estávamos diante de um homem. Então, esse processo acontecido aqui no Monte da Transfiguração, Elias, nós sabemos que ele foi arrebatado numa BMW de fogo, né? Uma carruagem de fogo. Então Elias foi arrebatado na carruagem de fogo. O que aconteceu com o corpo, alma, espírito de Elias? Foi tudo transformado. Mas Moisés aparece do mesmo lado que ele. Então eu posso supor que Moisés também teve seu corpo, alma, espírito, tudo transformado. Os dois estão... Aqui tem um mistério. Eu sei que tem um mistério aqui, mas ele me fugiu da memória. Vamos deixar para uma outra ocasião. Então aqui, quando Elias e Moisés aparecem, estão no mesmo nível. Num nível impressionante. Mas nós sabemos biblicamente que aqueles que partem da terra, aqui é a terra, quando eles morrem, eles vão para onde? Para o paraíso. Eles não vão para cá onde Moisés e Elias estão. Eles vão para o paraíso. Jesus falou para aquele ladrão lá da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós temos visto com muita propriedade, com muita clareza, que uma coisa é paraíso e outra coisa é glória de Deus, aonde Moisés e Elias já estão. Então, os que morrem, cujo corpo ainda está, né? Aquele ladrão da cruz, tu vai estar comigo no paraíso, mas ele morreu e o corpo dele foi para o pó da terra. Aqueles cujo corpo está no pó da terra, alma e espírito estão no paraíso. Mas quem já teve o seu corpo arrebatado, como Moisés, Elias e Enoque, esses não estão no paraíso, esses estão lá naquele nível aonde Moisés e Elias estão. Esse Monte da Transfiguração prova para mim, se não provar para os outros, se isso não for o bastante, cada um vai andar na fé que alcançou. Mas para mim, Mateus 17 prova que se Moisés está aqui, ele também foi arrebatado. Outra coisa forte são as tipificações. Aquilo que nós chamamos de tipologia, em que Moisés tipifica
Jesus Cristo. Então, se ele tipifica Jesus Cristo, e essa doutrina da tipificação ela é fundamentada, ela é óbvia, ela é lógica, ela é clara na Escritura, assim como José tipifica Cristo, Moisés tipifica Cristo, Eliseu tipifica o Espírito Santo, Abraão tipifica a divindade. Se Abraão tipifica a divindade, por que Ló abandonou ele, seu sobrinho? Se Abraão tipifica a divindade, Ló não poderia tê-lo abandonado. Então, a tipificação é uma doutrina fundamentada na Escritura. Então, ela me diz que tudo que acontecer com Moisés tem que acontecer com Jesus Cristo. Então, Moisés tem que ser arrebatado. Isso é um escândalo, esse conhecimento é um escândalo. Isso é uma loucura. Mas ele joga a minha fé lá em cima. Joga a sua também? Então a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Então, meu irmão, esse estudo aí, simplesinho, prova que Moisés foi arrebatado. Tem um detalhe no livro de Judas. Judas, aquela paginazinha que vem antes de Apocalipse. Ali existe algo que agora as Bíblias modernas já estão falando com clareza sobre eles. Diz que o arcanjo Miguel contendia com o diabo, né? A respeito do corpo de Moisés. Meu irmão, como é triste, como é terrível o fato que a Escritura diz que um abismo chama outro abismo. Você sabe que isso aqui era doutrina nas sinagogas de Israel? A contenda do arcanjo Miguel com Lúcifer a respeito do corpo de Moisés? Que absurdo! Que direito o diabo tem sobre o corpo de um servo de Deus? Que absurdo, fora do comum. Mas, baseados no erro de Deuteronômio, em que Deus sepultou Moisés, desenvolveu-se essa tradição 100% errada na cultura de Israel, desenvolveu-se fundamentada aqui, no erro de Deuteronômio, em que o arcanjo Miguel contendia com o corpo de Moisés, com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Isto é absurdo. Esta contenda nunca existiu e nunca existirá. O que é do diabo é do diabo. O que é de Deus é de Deus. Não tem contenda e não tem discussão. Não tem contenda e não tem discussão, meu irmão. Não vai existir essa contenda. Não vai existir essa discussão. Porque Deus já determinou no mundo espiritual o que é de um reino e o que é de outro reino. Quem parte salvo, parte salvo. Quem parte condenado, parte condenado. Não vai ter disputa de mais nada, não vai ter contenda de mais nada. Isso é claro na Escritura. Então, desenvolveu-se em Israel esta tradição. Outro detalhe, aonde, em que parte da Escritura você vê essa disputa sobre o corpo de Moisés? Somente aqui em Judas, e em nenhum lugar jamais. Somente aqui em Judas, nenhum lugar jamais. Ou seja, nunca, em tempo algum, use uma única passagem bíblica para determinar uma verdade. Porque nós já aprendemos que o número 2 é o número do testemunho, é o número da confirmação. Se Deus tem algo a declarar, Ele declara, no mínimo, 2 vezes. Isto é regra fundamentada na Escritura. Então, baseado, por exemplo, em Mateus 17, baseado nas tipificações, baseado numa série de fatores lá de Deuteronômio, nós chegamos à conclusão que Moisés foi
arrebatado. Mas pode ser que isso não seja o bastante para alguns, para mim é. Alguma pergunta? Pastor, o senhor falou ali lá em Mateus 17, o senhor comentou que Jesus divino nunca pisou na terra, né? A gente pode considerar assim que ele, depois que ele morreu, que ressuscitou, né? Logo depois ele retornou, ele sumiu, né? Ele ressuscitou e sumiu, ninguém viu mais ele. Depois ele voltou para falar com os discípulos. Podemos dizer que ele, quando ele ressuscitou ali, ele foi para o paraíso e depois retornou e depois só foi recebido na glória? Bom, o que aconteceu com Jesus lá no céu, eu não tenho conhecimento para entrar no campo e tentar falar algumas coisas. Mas o Jesus que voltou, veja bem, o Jesus que voltou, ele fez coisas que o Jesus que esteve na terra não fez. Coisas marcantes, tipo sumir, como ele fez com aqueles no caminho de Emaús, sumiu na frente deles. Foi depois da ressurreição. Ou seja, depois da ressurreição, eu estou dizendo, depois que a sua obra já havia sido concluída. Esse é o detalhe do retorno de Cristo. Jesus não voltou ao mundo para concluir a sua obra redentora. Não. A sua obra redentora, ela é concluída com a sua ressurreição. Ali encerra a obra redentora de Cristo. O retorno dele, você vê, ele passou pela parede. Não passou pela parede? Depois que voltou. Mas antes que ele estava aqui, o Jesus humano nunca passou por parede alguma. Né? Ah, mas o Jesus que estava aqui, ele andou sobre as águas. Tá bem, mas Pedro também andou. Então fica demonstrado que a fé de um homem, debaixo da ordem de Deus, pode lhe permitir andar sobre a terra. Então o Jesus, sobre as águas. Então o Jesus que andou sobre as águas, eu ainda tenho base para dizer que era humano, porque Pedro também andou. Então, o que eu vejo aí, aquele Jesus que voltou é diferente daquele que realizou a obra aqui embaixo. Quando ele ressuscitou, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Mas o tempo que ele esteve aqui, do primeiro instante até antes da ressurreição, ele nunca disse todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quando ele retornou, nós vemos claramente várias atribuições, né, divinas nesse Jesus, vemos sim. Quando ele retorna, esse Jesus, quando retorna, naqueles 40 dias em que esteve sobre a terra, depois da sua ressurreição, nós vemos operações que somente cabem à divindade. Aí nós podemos considerar. Mas no tempo, eu queria me prender ao tempo em que ele estava realizando a sua obra redentora, os seus ensinamentos, etc, etc. Isso nós não detectamos a divindade dele. Detectamos poder, né? Mas... depois que ele ressuscitou, ele também se manifestou aos discípulos de uma maneira que Lucas escreveu que Jesus falou, verificai-me e apalpai-me, porque um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Sim. Por exemplo, essa declaração é interessantíssima, porque ele está demonstrando, com essa manifestação, olha aqui as marcas, toca em mim, ele está demonstrando que ele realmente ressuscitou. Ele está querendo deixar os indícios claros da sua ressurreição, e não propriamente da sua humanidade, embora uma coisa vá puxar a outra. Mas porque ele enfatiza, veja que um espírito não tem carne e sangue. Então ele está querendo desmistificar a mente das pessoas, o medo do fantasma, vamos assim dizer.
o medo de que era só um espírito. Não, ele está demonstrando que ele ressuscitou com seu próprio corpo. Agora, com este corpo, ele faz coisas que antes ele não tinha feito, antes da ressurreição. Essas coisas a gente pode definir com clareza, das suas operações antes da ressurreição e depois da ressurreição. Então, o Jesus que realizou aquela obra, o Jesus que realizou a obra, foi o Jesus humano. É isso que eu estou querendo enfatizar aqui, né? Agora, não fique mal entendido, o Jesus divino nunca pisou na terra. Não, pisou. Eu estou me prendendo ao período da obra que ele realizou, daquele enviar especial para vir na terra como homem, realizar a obra do Pai. No Antigo Testamento, Jesus pisou na terra, encontrou Josué, encontrou Moisés, encontrou Manoá, pai de Sansão, encontrou muita gente. O Jesus divino, em forma angelical, esteve sobre a terra sim. Mas no período da obra redentora, aquele Jesus que nos trouxe o Evangelho, não. Este que ensinou o Evangelho foi um Jesus humano. Como a Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Alguma pergunta para encerrarmos? Nenhuma? Bom. Nada? Então nós vamos ficar por aqui em nome de Jesus.